João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos dizer isso juntos? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É bom frisar, não é ninguém vai ao Pai. Eu já vi alguns irmãos dizendo isso. Ninguém vai ao Pai. Não é ninguém vai, é ninguém vem. Porque Jesus e o Pai são um. Não existem três deuses. Só há um Deus. Diga, um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Por isso Jesus disse, ninguém vem ao Pai. Por isso que ele falou assim, ninguém vem. Ele não disse ninguém vai. 7. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Isso é misterioso, né, meus irmãos? Esse é um dos capítulos mais misteriosos do Evangelho de João. Muitas pessoas interpretam muito mal esse capítulo, mas hoje o Senhor vai nos trazer luz sobre ele. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Por um lado, ele e o Pai são um. Por um lado ele diz, quem vem ao Pai. Por outro lado ele fala que está indo para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos dizer isso juntos? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui no Evangelho de João, não há distinção entre obediência e amor. Não tem como você dizer que ama a Deus ou ama Jesus e você não obedece às suas palavras. Amor a Deus, amor ao Senhor, não é uma emoção, um sentimento, algum tipo de arrepio ou calafrio que nós sentimos. O amor a Deus é uma atitude de obediência. 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Anote na sua Bíblia, a palavra Consolador no original é Paracletos. Tá bom? Paracletos. Essa palavra, curiosamente, também é aplicada a Jesus. Paracletos significa Consolador ou advogado. Por isso ele falou outro, porque ele também é um Paracleto. Verso 17. Esse Paracletos é o Espírito da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho e mas o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu estou em vós. Puxa vida! Não sei se você acha tudo isso simples, mas eu queimei um sabuco danado com esses versículos. Me deu um trabalho danado. Espero que você também esteja completamente em parafuso. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, vocês estão em mim, e eu estou em vocês ao mesmo tempo que estou no Pai. Ou seja, eu estou no Pai e também estou em vocês. Que coisa. Verso 21. Aquele que tem, vamos ler junto o verso 21? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele.
Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem é que habita em nós? É o Espírito Santo? É o Filho ou é o Pai? Mas aqui está dizendo, faremos, eu e o Pai, faremos morada. E se você ler o versículo 17, diz que o Espírito Santo habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo está em vós. Mas Jesus disse, eu e meu Pai viremos e faremos morada em vós. Isso nos mostra o quê? Que a distinção de três pessoas, ela é algo extremamente difícil de nós explicarmos. Porque na verdade, Deus é residente em nós. O Espírito Santo, o Pai e o Filho residem em nós, na pessoa do Espírito Santo. Vou explicar isso daqui a pouco. À medida que eu leio, eu gosto de ir atiçando você, para você ler a Bíblia direito. Porque às vezes você lê a Bíblia e não entende o que está lendo e faz de conta que entende. Acha bonitas as palavras e fica pensando que a Bíblia é um livro de poesia. Poesia é assim, você lê, não entendeu nada, mas acha bonito, fala, poxa, que coisa linda, né? Não entendi nada, mas está tão linda essas palavras. Jesus não era um poeta que dizia coisas assim meio sem sentido e parecia tão bonito. Não é? Não, nada disso. Tudo que ele disse é para ser compreendido. Apesar que você não deve ficar assustado, porque os discípulos que andaram com ele 3 anos e tanto, quando ouviram falando, não entenderam lufas, não entenderam nada do que ele disse. Mas o Espírito que estava junto com eles, hoje habita dentro de nós. E esse Espírito nos conduz a toda a verdade. Quantos dizem amém sobre isso? Vamos continuar lendo. Verso 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Digo, o Espírito Santo me ensinará todas as coisas. Ah, isso é tão lindo, meus irmãos, tão maravilhoso. O próprio Deus, existe algo de divino dentro de nós. A divindade habita dentro de nós. Eu mesmo não sou Deus, naturalmente. Ninguém aqui é Deus. E ninguém em si mesmo é divino. Mas a divindade, aquele que é a própria divindade, resolveu vir habitar em nós. E Ele não nos orienta mais colocando placas na nossa frente, sinalizadores do nosso caminho. Mas esse Espírito Santo hoje é residente dentro de nós. E morando dentro de nós, Ele nos conduz a toda a verdade. Verso 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Vou e volto. Que coisa impressionante. Se me amasseis, alegrar-vos-ia de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. Mas na verdade, Ele e o Pai são um. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Esse capítulo é maravilhoso. Eu amo quando eu chego em alguns lugares da Bíblia que eu não consigo entender. Não é maravilhoso isso? Você chega e você não consegue entender, e aquilo é tão maravilhoso, porque te dá a oportunidade de aprender algo, de conhecer algo que você não conhecia antes. Mas olha, tem que haver em nós, às vezes, humildade, para reconhecer quando algo é profundo e até misterioso. E nós temos aqui nesse texto algumas coisas que são impossíveis de se compreender, na verdade, porque aqui Jesus está falando de Deus, e todas as vezes que o próprio Deus fala de si mesmo, é algo extremamente profundo. Entretanto, algumas verdades podem ser apreendidas, e eu gostaria muito de esclarecê-las para você. Esse texto se divide em 3 partes, diga 3 partes. Do versículo 1 até o versículo 6 é a primeira parte, onde Jesus está falando da casa de meu Pai. Ele está falando da casa do Pai. Do versículo 1 até o 6, ele fala da casa das muitas moradas, ele fala que tem que preparar lugar, e ele fala como é que se chega nessa casa. No final ele diz que ele mesmo é esse caminho. Do versículo 7 até o versículo 14, Jesus está falando sobre a unidade entre Ele e o Pai, ou seja, o mistério do Deus triuno. Eu não gosto muito de falar trindade. A palavra trindade não está na Bíblia.
reconheço que é um termo teológico, é um termo usado por milênios pela igreja. Essa palavra foi criada mais ou menos no século IV ou V da nossa era. Portanto, tem 1500 anos que as pessoas usam o termo trindade. Entretanto, não é um bom termo, todo mundo reconhece isso. Por quê? Porque trindade significa três divindades, literalmente. Três, e o sufixo aí, N mais dade, significa divindade. Na verdade, não são três divindades, por isso não é trindade, é por isso que nem está na Bíblia. Por outro lado, não existe nenhuma palavra na Bíblia para definir o Deus que é três. Por isso, eu gosto de usar a palavra triuno, que também não existe. Você não vai encontrá-la em nenhum dicionário, porque não existe triuno, porque isso em si mesmo é uma contradição. Nada pode ser três e um. Portanto, não há triuno. Entretanto, para nós que conhecemos um pouquinho da palavra de Deus, é uma palavra que faz muito sentido. Portanto, eu não vou falar trindade para os irmãos mais. Vou falar agora Deus triuno, porque Ele é três, mas é um. É heresia dizer que tem três deuses, irmãos. É heresia. Tenham muito cuidado com heresia. E essa é uma heresia terrível, porque isso é politeísmo. Na verdade, somos monoteístas, ou seja, temos apenas um só Deus. E a Bíblia fala em todo lugar que há um só Deus. Diga, há um só Deus. Agora diga, há um só Deus que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sei que isso parece doutrina para você estéril, entretanto você tem que saber. E você aprender também a identificar aqueles que são contra, porque eles negam o Senhor Jesus. Então, do versículo 7 até o versículo 15, fala da revelação do Deus triuno. E do versículo 16 até o versículo 31, fala da vinda do Consolador, do Espírito Santo. Portanto, se tiver alguém anotando, divide o seu esboço em três partes. Vamos falar das três partes. Primeira parte, versículo 1 ao 6, fala das moradas do Pai, ou a casa de meu Pai. Do verso 7 até o verso 15, fala da revelação do Deus triuno. E do verso 16 ao 31, fala da vinda do Consolador, o Espírito Santo. Consolador, que no original significa Paracletos. Quantos irmãos estão notando o que eu estou falando hoje? Hoje não é pregação, hoje é estudo bíblico. Ah, pastor, eu gosto de pregação, mas hoje eu vou dar aula. Quantos querem ouvir aula hoje? Portanto, prepare-se. Diferente de pregação, porque é um texto que precisa de ser assim. Do versículo 1 ao 6, primeira parte do texto, eu vou mencionar para você as frases principais de Jesus, e vamos comentar cada uma delas. Olha o que diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Olha o que ele está dizendo aqui: não fique com o coração abatido, creia em Deus. Primeiro, a preposição em, aí no original, significa para dentro. A preposição em significa para dentro. Então ele está dizendo, creia para dentro de Deus e também creia para dentro de mim. Em outras palavras, crer em Deus é o mesmo que crer em mim. Aqui Jesus está negando frontalmente a heresia maligna dos testemunhos de Jeová. Quantos aqui já ouviram falar em testemunho de Jeová? Todo mundo pensa que eles são crentes. Todo mundo pensa que eles são evangélicos, mas não são. São uma heresia maligna. Maligna, nasceu no coração do inferno. Por quê? Porque eles negam que Jesus é Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo é Deus. É Senhor. Amém, meus irmãos? Diga amém, bem forte. Por isso vale a pena você morrer, tá me entendendo? Você nunca deve discutir com ninguém coisa alguma, mas por isso vale a pena você morrer. Porque o que é o batismo? É ser batizado para dentro da divindade, que é o Senhor Jesus. E quando nós batizamos em o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele na verdade é a expressão exata de Deus. E Ele e o Pai são um. Na verdade, Ele é Deus também. Ele é Deus. Não somos capazes de compreender perfeitamente isso. Mas não aceite quando o testemunho de Jeová vier dizer para você, tudo bem, Jesus salva, tudo bem, Jesus faz, mas só podemos adorar a Jeová. Mentira. Podemos adorar a Jesus. Se Jesus não pudesse ser adorado, Ele não teria aceitado a adoração enquanto estava aqui na terra. Enquanto estava aqui na terra, as pessoas se curvavam diante dele e o adoravam. E Ele repreendia alguém por causa disso? Ele dizia, para com isso, adora a Deus. Não, eu não sou Deus. Ele não fazia isso. Ele aceitava. Por que ele aceitava? Porque Ele é Deus. Ele é Deus.
Jesus não é um espírito evoluído. Qual heresia que é essa? Ele não é espírito evoluído, ele é Deus. Ele não é um homem bonzinho, ele é Deus. Tudo bem que ele é homem também, mas hoje eu não quero falar do aspecto humano, quero falar do fato que ele é Deus. E é por isso que aqui ele se colocou o tempo todo igual a Deus. Os fariseus queriam apedrejá-lo várias vezes porque ele se colocou igual a Deus. Quando ele diz que eu e o Pai somos um, quando ele diz que eu sou, ele está dizendo eu sou Deus. Eu sou a exata expressão de Deus. Tomé, como é que você fala? Mostra-nos o Pai. Olha para mim. Quem vê a mim, vê ao Pai. Porque Hebreus diz que ele é a exata expressão de Deus Pai. Por isso, meus irmãos, os irmãos não devem ser nem um pouco complacentes com esses ensinos malignos a respeito da pessoa de Jesus. As pessoas não se importam muito quando a gente fala sobre amor, sobre boas obras. Elas não se importam muito quando você fala de um louvor gostoso, quando falamos dessas coisas. Mas elas vão se importar muito quando nós falamos que Jesus é Deus. Quando você fala que Jesus é Deus, aí há um problema sério. Hoje no Brasil, essas três religiões são religiões proeminentes. Os Testemunhos de Jeová, os Espíritas e os Católicos. O catolicismo não nega que Jesus é Deus. Nesse ponto, o catolicismo é cristão, é cristianismo. E portanto não tenho nada a dizer de errado no catolicismo nessa parte. Porque eles declaram que Jesus é Deus. Qual que é o problema deles? É que eles colocam alguém mais ao lado de Jesus. Ou até superior a Jesus. Não há outro Deus. Maria não é Deus. Eu sei que às vezes ofendemos quando falamos isso. E as pessoas ficam chateadas com isso. Mas Maria não é Deus. E qualquer padre vai afirmar isso para você. Não existe um padre, nem um cardeal, nem um bispo que tenha ousadia de dizer que Maria é Deus. Eles não têm coragem de falar isso, porque eles sabem que não é Deus. Mas eles também não têm coragem de ensinar para o povo. Se Maria não é Deus, não adianta orar ou rezar para Maria, porque ela não vai ouvir. O que acontece? Eu me lembro esse tempo atrás, eu gosto de vez em quando ver a Rede Vida. E a Rede Vida tem um padre muito simpático. E ele tem um programa que ele responde perguntas, responde cartas. E num desses programas, eu nunca me esqueci, alguém escreveu para ele: Padre fulano, Maria é onipresente? Essa é uma pergunta ótima. Ou seja, se eu orar para Maria aqui em Goiânia, ela vai me ouvir lá em Recife? E se ao mesmo tempo alguém orar lá em Lisboa, ela vai ouvir lá na China? Até que eu me arrumei na poltrona. Falei, agora eu quero ver como é que ele vai se sair dessa. Essa pergunta foi ótima. Mas ele deu uma risadinha muito simpática e falou, pois é, né gente? Maria não é Deus. Eu falei, tá vendo? Abre a boca e fala. Tem que dizer, fala na televisão. É você que tem que falar. Maria não é Deus. Maria não é Deus. Se ela está num lugar, não pode estar em outro. Ela não está em lugar nenhum, na verdade. É só uma ilustração. Porque é gente como nós. Morreu e está com Deus. Maria era mulher de Deus. Você quer dizer que ela era santa? É verdade, Maria era mulher santa, mas não no sentido católico da palavra. Entende? Ela era santa, uma mulher santa, virtuosa. Virtuosa e modelo para todas as irmãs da igreja. Com certeza. Uma heroína da fé. Se você quer falar dos heróis da fé, você não pode esquecer Maria, de forma alguma. Muitas vezes achamos que não podemos nem mencionar Maria. Maria foi uma mulher de Deus, mas não é Deus. Maria não foi glorificada ainda, não ressuscitou ainda, ela não é Deus. Portanto, um católico quando está orando a Maria, não está orando a Maria de fato, está orando a outro ser. Olha o que acontece. Depois alguém, numa outra carta diz, tudo bem, Maria não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Entretanto, tem algo misterioso nisso aí. Por quê? Porque tem muitas pessoas que testemunham que receberam milagres de Maria. E isso ao mesmo tempo. Aí a Bíblia fala o que então? Que existe um mistério. Aí que entra a religião dos mistérios. É aí que os padres começam a falar do mistério. Tudo bem, reconhecemos que ela não é Deus, mas há um mistério envolvido aqui. E esse mistério é que ela é capaz de atender a oração que é feita a ela em lugares diferentes. Isso é mentira, meus irmãos. Na verdade, as orações são ouvidas sim, e são até atendidas, mas não é por Maria, e nem é por Deus, é por um demônio. Demônios recebem essas orações e respondem às orações, como se fosse Maria, para produzir um engano.
Porque atrás de cada imagem existe um demônio, seja ele de que ídolo for. Se for Buda sentado lá, tem um demônio por detrás. Seja ele o preto velho, seja ele a pomba gira, quando você olha atrás da imagem, tem um demônio. Isso vale também para qualquer outro ídolo. Só há um Deus. Por isso Jesus disse, crede em Deus. E assim como você crê em Deus, creia também em mim. Verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Primeiro, a casa do pai. Onde é a casa do pai, meus irmãos? É o céu? Eu sei que os irmãos gostam de ler esse versículo falando do céu, né? Lá no céu tem muitas mansões celestiais. Eu fico pensando, isso é tão tolo, isso é tão pequeno. Olha, se eu quero ir para o céu ganhar mansão. Eu quero mansão, eu quero ganhar aqui. No céu eu quero outra coisa. Olha, se Deus está perdendo tempo em construir casa, no sentido natural da palavra. Não podemos ler a Bíblia no conceito humano, conceito natural. O conceito natural é pobre demais, é paupérrimo. Não, Jesus foi na frente preparar o lugar. E lá agora ele está dando uma de pedreiro. Então ele está lá construindo, colocou os anjos para construir. E quando eu morrer eu vou ganhar uma casa lá. E vamos ter uma grande cidade, cada crente com uma casa. Essa é a doutrina tradicional, convencional. Eu não duvido que de fato talvez até haja algo parecido com isso. Não discuto porque isso nem vem ao caso. Mas que é pobre é. Convenhamos. Se isso não é pobre, pelo menos é infantil ao extremo. E Jesus nem disse que estava indo para o céu. Esse texto aqui não fala do céu em lugar nenhum. E aí a gente pega o texto, interpreta ele baseado em outra coisa. Então presta atenção. Onde é a casa de meu pai? Muito bem, no capítulo 2, verso 16, vai lá, João 2, verso 16, Jesus falou da casa do meu pai. Olha o que ele diz. E disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais diga forte, casa de negócios. Jesus aqui está fazendo o quê? Qual que é a história aqui? Ele chegou no templo e encontrou lá os cambistas, vendedores de pombas e de animais. E ele começou a expulsar aquelas pessoas e falou o quê? Não façam da casa de meu pai casa de negócios. Onde é a casa do meu pai aqui no texto? Diga o templo. Agora preste atenção, nós estamos estudando o Evangelho de João. Veja bem, Deus é um Deus de coerência e harmonia. Se no capítulo 2, a casa de meu pai é o templo, no capítulo 14 seria outra coisa, meus irmãos? Teria lógica isso? Porque ficaria muito confuso, muito difícil de entender. Ora, se a casa de meu pai é o templo lá no capítulo 2, com certeza também é o templo aqui. Aí alguém diz, tá bom pastor, a casa do meu pai é o templo, mas em que isso encaixa no contexto? Vamos imaginar então. Primeiro, temos que entender o que significa o templo. Vamos ler na Bíblia, vamos ler vários versículos agora. João capítulo 2, verso 20. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele porém se referia ao que, meus irmãos? Santuário do céu? Então preste atenção, o templo, é importante que você acompanhe, para você compreender. Como eu disse, estamos estudando a Bíblia. A pregação você ouve, olha para o lado, olha para cima, não tem problema. Mas quando você estuda a Bíblia, você tem que prestar atenção. A casa de meu pai, no livro de João inteiro, tem que significar a mesma coisa. É um princípio básico de interpretação. Uma coisa não pode ter 2 nomes no mesmo texto. Fica confuso. Então a casa de meu pai, a expressão é a mesma, é exata, aponta para o templo. Mas Jesus diz também que o templo aponta para o corpo físico dele. Que coisa interessante isso. O templo no Novo Testamento significa 2 coisas. Diga, o templo significa 2 coisas. O nosso corpo e o corpo de Cristo. Ou seja, a igreja é o templo. Vamos ler isso na Bíblia? Vamos começar lá em 1 Coríntios. Vamos passear pela Bíblia. Capítulo 3, verso 16. Olha o que diz. 1 Coríntios 3, 16. Vamos ler juntos? Não sabeis que sois santuário, diga templo, templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Diga, eu sou santuário de Deus, templo de Deus. Agora vai para o capítulo 6, verso 19. Olha o que diz. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Diga, eu sou
santuário do Espírito Santo que está em mim. Efésios capítulo 2, verso 21. Vamos ler o 20 também, olha o que diz. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Diga, a igreja, todos os santos estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então presta atenção. Onde é então a casa do Pai, meus irmãos? Diga, a igreja é a casa do Pai. Passa aí algumas páginas para frente. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder aonde, meus irmãos? Na casa de Deus, que é a igreja do Deus. Diga, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Vai lá para Hebreus ainda. Vamos ler o último versículo em Hebreus capítulo 3. Algumas páginas para frente. Hebreus 3, verso 6. Olha o que diz. Cristo, porém, como filho, sobre o que, meus irmãos? A sua casa. A qual casa somos? Diga, a casa de Deus somos nós. Portanto, você não pode ter um conceito na Bíblia diferente do resto que é desenvolvido em toda a Bíblia. Nós precisamos de conferir coisas espirituais com coisas espirituais e não transformar as coisas espirituais no entendimento meramente humano, comum e natural. Portanto, vamos entender o texto agora. O Senhor está dizendo, na casa de meu Pai há muitas moradas. A casa do Pai é a igreja. E quem são as muitas moradas? Somos cada um de nós individualmente. Cada um de nós individualmente. Vamos continuar. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Vamos entender isso aqui. Ora, se uma vez que a casa do Pai é a igreja, as muitas moradas são os membros do corpo de Cristo. Olha o que diz, volta lá para João 14. No verso 23 diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele o quê? Morada, a palavra é a mesma. Na casa de meu Pai há muitas moradas, mas cada morada dessa somos nós. Tá certo? Somos nós. Mas até agora fica pensando, a morada é para nós ou é para Deus? Que coisa interessante. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O que é preparar lugar? Se nós somos a morada, essa morada tem que ser preparada. Se os seres humanos eram para ser morada de Deus, até então não era. Até esse momento em que Jesus está falando aqui, inclusive, Deus não morava em homem nenhum, só em Jesus. O homem não era morada de Deus, mas tornou-se depois. Por que tornou-se? Bom, em primeiro lugar, a morada tinha que ser preparada. Essa morada estava suja de pecado, suja de ego, carne, mundanismo, de demônios, de idolatria, de todo tipo de coisas malignas. Essa casa estava corrompida. Quando o Senhor falou que ia preparar lugar, Ele estava dizendo o seguinte, olha, eu estou indo morrer na cruz, e quando eu morrer lá e ressuscitar, eu vou voltar para vocês, e aí a casa já vai estar preparada. Ou seja, qual que é a preparação que o Senhor está dizendo que ia fazer aqui? É que Ele ia para a cruz para morrer. É na sua morte que essa casa é preparada. É só depois que somos salvos e regenerados, que entramos em Cristo, é que nos tornamos aptos para ser um lugar onde Deus mora, onde o Espírito Santo mora, onde o próprio Senhor Jesus mora. Alguém vai dizer, pastor, mas isso parece tão estranho ao contexto, mas é exatamente o que o Senhor está falando. É o mesmo que Ele diz em Mateus 16, quando Ele fala, porque eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a mesma coisa. Edificar a igreja é fazer estas moradas. Tá certo? Alguém vai dizer, pastor, você nunca leu lá em Apocalipse? Apocalipse capítulo 22, lá fala da Nova Jerusalém.
que tem ruas de ouro, e nós iremos morar lá. Sim, mas a Nova Jerusalém é a noiva. Diga, a Nova Jerusalém é a noiva. E quem é a noiva? Diga, a igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Então quem é a noiva? Somos nós. Portanto, aquela cidade, ela é uma cidade viva, composta de pessoas glorificadas, transformadas, regeneradas. Aquela cidade, portanto, ela é simbólica, é claro que é. Mas veja bem, aquela cidade, a primeira mão, é para nós morarmos ou é para Deus morar? É para Deus. Aquelas moradas são para Deus. Nós estamos todos aqui sendo desenvolvidos, edificados, trabalhados por Deus para ser uma morada para Deus. Alguém fala, pastor, mas eu sempre achei que as moradas eram no céu, que eu ia para o céu. Eu sei que os irmãos querem muito ir para o céu. Só tem um problema, Deus quer muito vir para a terra. Aí vai ter um problema, no meio do caminho vamos encontrar um com o outro. Senhor, eu quero ir para o céu. Eu falo, mas estou indo para a terra. Portanto, não é uma questão de ir para o céu, a questão é ir para o Pai. Jesus não falou em nenhum momento onde é que ele estava indo aqui. Olha, se eu não for, não vai ter jeito de vocês irem. Por isso eu estou indo, para que quando eu for, eu prepare lugar. Aqui não está falando do céu, ele está falando da sua morte e da sua ressurreição. E depois ele fala mais ainda, no verso 16, ele fala que quando ele for, aí o Espírito vai poder vir. Isso também não é o céu. Alguém fala, é assim, pastor, é igual uma corrida de bastão. Jesus morreu, foi para o céu. Na hora que chegou, ele falou, Espírito Santo, pode ir agora, é sua vez. Não é isso. No capítulo 7, lembra do capítulo 7? Vou contar para você. Jesus falou, quem tem sede, vem a mim e beba. E o texto explica, isso ele falava com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber. Porque o Espírito Santo até esse momento não havia sido dado. Por quê? Quem se lembra? Jesus não havia morrido, ressuscitado e glorificado. Os irmãos não lembram, vou ter que ler com os irmãos. Volta lá no capítulo 7. Os irmãos não se preocupam muito em decorar isso, né? Tem um pastor para lembrar você. Tá bom, é justo. Volta para o capítulo 7. Olha o que ele diz. Verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água. Verso 39. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até esse momento não fora dado. Por quê, meus irmãos? Jesus não havia sido ainda. Portanto, o contexto do capítulo 14 é esse mesmo. O Espírito Santo só podia vir se Jesus morresse. Por quê? Porque na morte de Jesus, ele preparou a casa para o Espírito Santo entrar. O Espírito Santo não entra em casa suja, cheia de demônios. O Espírito Santo não entra em lugar corrompido, cheio do pecado. O Espírito Santo só pode entrar numa casa limpa. E a única maneira de limpar a casa é pelo sangue do Cordeiro derramado lá na cruz. E porque o sangue foi derramado na sua vida, você foi purificado. E naquela mesma hora que você confessou a Jesus e creu no poder do sangue do Cordeiro, você foi feito a morada de Deus. E o Espírito Santo vai fazer residência dentro de você. Amém, meus irmãos? É isso que significa preparar um lugar. Preparar um lugar significa cumprir a redenção, abrir o caminho para o homem entrar em Deus. Por isso, Jesus veio e Jesus foi. A sua vinda, ele veio para quê? Para revelar Deus ao homem. Mas na sua ida, ele foi para quê? Para nos introduzir em Deus, para nos colocar dentro do Pai. Portanto, não é uma questão de ir para o céu, é uma questão de ir para o Pai. Se é uma questão de ir para o Pai, não é algo que está se referindo, meu querido, a um tempo muito futuro. Aqui os discípulos puderam desfrutar desse capítulo 14, das promessas dele, não depois da morte, mas depois da morte de Jesus. Depois que o Senhor morreu, ressuscitou, eles puderam desfrutar disso aqui, de serem um com o Senhor e desfrutar dele. Ou seja, o céu não começa depois da morte, o céu começa hoje dentro do nosso coração. O céu já está colocado, plantado dentro de você. O céu é o lugar onde Deus habita, meus irmãos. É lá que Deus mora. Então onde é que Deus mora hoje? Então onde é que está o céu hoje? Então o céu já começou. Não fique esperando morrer para desfrutar dos poderes do mundo vindouro. Lá em Hebreus capítulo 6, Paulo fala, se é que foi Paulo que escreveu, ele diz dos crentes que eles hoje podem experimentar os poderes do mundo vindouro. O mundo vindouro é a glória, é o céu que está chegando. Mas nós hoje, como filhos de Deus, podemos desfrutar o céu presente no nosso coração. Digo, o céu está no meu coração.
Fala para o seu irmão, o céu está no seu coração. Você tem que entender isso. Isso não pode ser uma mera doutrina. Ou seja, Jesus aqui está preparando morada para o Pai morar em nós, para o Pai habitar em nós. E naturalmente nós habitaremos nele também. É uma morada mútua. Eu moro nele, ele mora em mim. Eu estou nele, ele está em mim. Eu fui unido a ele, ele foi unido a mim. Entende o que eu estou dizendo? Eu me agarrei a ele, ele se agarrou em mim. De tal maneira que eu habito nele e ele habita em mim. Eu estou em Cristo e Cristo está em mim. São dois lados da mesma verdade. É por isso que é uma habitação mútua. Enquanto eu estou nele, ele também está dentro de mim. É como alguém mergulhado na água. Eu fui colocado na água, mas na hora que a água entra dentro de mim, aí não sabemos mais o que é verdadeiro. É a água que está em mim ou eu que estou dentro da água? É as duas coisas. Essa é a união que fomos unidos com o Senhor. E não tem nada que pode agora separar você do Senhor. Tornou-se inseparável. É uma mistura tão homogênea que não dá para separar os elementos mais. De tal maneira que essa união agora é para a eternidade afora. Aleluia. É por isso que nós dizemos que uma vez que você é salvo, você é sempre salvo. E ninguém pode arrebatar você das mãos de Deus. Ah, pastor, mas o fulano caiu da fé. Não fique olhando os outros. Não julgue ninguém. Você não sabe quem é salvo e quem não é. Você sabe apenas de você mesmo. Quantos aqui têm convicção da sua salvação? Por isso é que é importante, se você é salvo, não depende da sua obra, não depende do que você faz, depende da graça de Deus. E que graça foi essa? A graça tão tremenda, de que nós éramos tão sujos, nós éramos tão indignos, nós éramos tão cheios de pensamentos impuros, de mesquinharias, de coisas pequenas, que Deus, ainda assim, resolveu vir na sua divindade tão grande, tão tremenda, tão santa, tão pura, e vir e se colocar dentro dessa morada. Mas é uma morada que foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, irmãos. Vamos continuar. O texto continua dizendo: e quando eu for aonde, meus irmãos? Para o céu? Para onde? Para a cruz. E quando eu for para a cruz e morrer e ressuscitar, é o que ele está falando aqui. E quando eu for e vos preparar lugar, ou seja, preparar você, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Isso é algo maravilhoso. O que significa receber para mim mesmo? Significa que nós iríamos entrar dentro dele. Receber para si mesmo significa, eu vou colocar vocês dentro de mim. Hoje, João, Pedro, Tiago, Tomé, hoje vocês não podem ficar dentro de mim, porque eu ainda estou aqui no corpo, eu ainda estou limitado ao físico. Mas quando eu for e morrer e ressuscitar glorificado, então eu vou colocar todos vocês dentro de mim mesmo, de tal maneira que onde eu estou, você vai estar também, e onde você está, eu vou estar também. Não é o que você está dizendo? Para que onde eu estou, estejais vós também. E onde vocês estiverem, eu vou estar também. Portanto, não faz diferença onde é que é o céu. Tem muito irmão querendo andar em rua de ouro. Oh meu Deus, isso aqui é mentalidade capitalista, mundana, carnal. Vê se tem valor ouro no lugar onde as ruas são de ouro. Ouro vale alguma coisa lá? Hein, meus irmãos? No lugar onde cascalho é de ouro, alguém vai guardar ouro em casa? Nós somos tão naturais, tão materialistas, que tem irmão que sonha, eu vou andar na rua de ouro, eu vou andar em carruagens de fogo. E ele está com essa bobagem na cabeça. Isso não é nada, isso é insignificante, não significa coisa alguma. Não faz diferença o lugar onde nós vamos estar. Pode ser em Saturno, Júpiter, pode ser em outra galáxia, pode ser onde for, não faz diferença. Sabe o que faz diferença? É porque eu estou nele e ele está em mim. É isso que é o céu. O céu é que eu estou em Deus. Você não consegue imaginar as implicações disso. Você está em Deus. Eu sei que os pregadores da nova era falam que nós somos Deus, que você é Deus. Isso na verdade tem um pouco de respaldo na Bíblia. Os irmãos sabem, o diabo sempre usa a Bíblia para tentar confundir as pessoas. E é possível que alguém vai dizer, o pastor Luiz prega nova era. Eu não estou pregando nova era, porque isso tem nada a ver com o que você é em você mesmo. Não tem nada a ver com a obra humana, é exclusivamente obra dele. Foi ele que veio, foi ele que preparou a morada, ele abriu o caminho, e ele depois foi ressuscitado, glorificado, e ele mesmo nos colocou dentro dele. De tal maneira que onde ele vai, nós também vamos. Onde ele está, não podemos estar distante dele, porque nós somos parte dele. Assim como a minha mão não pode mais ser desvinculada do meu corpo, é um membro do meu corpo, nós também somos membros do Senhor Jesus. Assim como o sangue circula no meu corpo, a vida dele é a mesma
mesma vida que está dentro de mim, é o Zoe, é a vida eterna. Sabe o que é a vida eterna? É participar da vida com a qual Deus vive, a mesma vida. Enquanto você é criança, Deus dá muito brinquedo para você. Enquanto somos infantis, Deus dá muito brinquedo para você brincar. Mas não fique pensando que esses brinquedos são herança. O pai está dando brinquedo, mas o brinquedo não é herança. Ele só dá brinquedo enquanto o filho é pequeno. Tem um monte de criança no nosso meio ganhando brinquedo. Está muito feliz, mas não confunda com a herança. Essa não é herança. Tem irmão que fala, isso faz parte da minha herança em Cristo, a prosperidade. É verdade, mas é brinquedo. Brinquedo faz parte do direito dos filhos? Faz ou não faz? Faz, brinquedo faz parte do direito. Os pais dão brinquedo para os filhos sentirem bem, sentir prazer. Mas Deus tem algo muito maior. A herança não se compara com o brinquedo que Ele está dando. A herança é muito grande. E é por isso que Ele fala que na verdade nós somos participantes dele mesmo. Irmãos, estou teologizando demais com os irmãos hoje. Os irmãos estão me compreendendo? Mas está compreendendo mesmo? Oh Jesus, que o Senhor me dê graça para falar. Porque é tão vivo dentro de mim. Mas quando eu abro a boca parece que não sai nada. É uma sensação tão desagradável de não conseguir passar para os irmãos a realidade da palavra de Deus. Como isso me desespera. Eu me sinto profundamente desesperado às vezes. Porque eu consigo enxergar coisas, eu não consigo falar o que eu estou vendo. Eu consigo enxergar coisas lá na frente, mas eu não consigo dizer para as pessoas vão olhar comigo. E eu não consigo desenhar o que está no horizonte. Mas pelo menos busca do Senhor. Não se contente em enxergar apenas o natural e se contentar apenas com o que é daqui da terra. Porque as coisas daqui não significam muita coisa, irmãos. Não significa muita coisa. O que tem valor realmente é o Zoe de Deus. É o próprio Deus que foi injetado, enxertado dentro de nós. Mas Jesus diz, para que onde eu estou, estejais vós também. Verso 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Isso aqui deixou os discípulos amargurados. Mas peraí, aí ele foi longe. Até aqui não entendemos nada. Ele ainda fala que sabemos onde é o caminho. Aí o Tomé, eu penso que Tomé era o mais ousado. Até mais do que Pedro. Porque eu penso que Pedro talvez teve coragem de perguntar. Mas Tomé ficou conhecido como sendo o discípulo incrédulo. Eu não penso que ele era incrédulo. Eu penso que ele era honesto. Entende? Honesto. Ele colocava para fora as dúvidas. Ele não entendeu. Eu não entendi. Eu não faço de conta que entendi. Nesse ponto eu sou igual ao Tomé. Quando eu não sei, eu não sei. Quando eu não entendi, eu falo, não entendi nada. E foi isso que ele falou no verso 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como é que eu vou saber o caminho? Primeiro conta onde é que o Senhor vai. Depois, se eu contar onde o Senhor vai, eu te digo se eu sei ou não o caminho. Entende? Mas o Senhor presumiu tudo, que sabia onde ia e ainda sabia o caminho. Aí Jesus fala para ele. A resposta de Jesus responde o capítulo inteiro. Ele disse para onde estava indo e disse como se chegar lá. Para onde é que ele estava indo, meu primeiro lugar? Para o Pai. Eu não anotei esses versículos aqui. Olha o verso 12 e o verso 28. Verso 12 primeiro, olha o que diz. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Por quê, meus irmãos? Então para onde é que ele está indo? É para o céu? É claro que onde o Pai está, aí é o céu. Mas eu pergunto se é o céu, porque na cabeça dos irmãos, céu é um lugar cheio de rua de ouro, cascalhos de ouro, murinhos brancos, casinha sul-americana, sabe, com suíte, com banheira. A mentalidade de muitos irmãos é essa. A casa é apenas uma ilustração. Quando você fala em casa, você não está falando do lugar físico, está falando do ato de habitar com alguém. É por isso que o texto fala de morada. O importante na morada não é ela em si, mas com quem eu moro. Com quem eu estou. E dependendo com quem eu estou, qualquer lugar está bom. Não é assim que os poetas românticos falam? Estando com a Mariazinha, qualquer tapera é um palácio. Não tem nenhuma música caipira que fala isso? Devia ter. Vou compor uma. Não é verdade? Porque o importante não é o lugar em si, é com quem que você está. Mas ele está dizendo, eu estou indo para o Pai. Olha o verso 28 que ele diz. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ias de que eu vá para onde? Para onde é que ele está indo então? Para o Pai. Ele está indo para o Pai. E como é que ele vai para o Pai? Através da sua morte e ressurreição. Então ele contou para onde é que ele vai. Ele não repreendeu Tomé nesse momento, repreendeu depois. Mas aqui ele não repreendeu. Senhor, para onde é que o Senhor vai?
Então eu estou indo para o Pai. Segundo lugar, como é que eu vou chegar lá? Aí ele fala a resposta. Todo mundo sabe de cor. Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Engraçado que ao mesmo tempo que ele fala que vai ao Pai, ele diz que já está com o Pai. E que já está no Pai. Entende? Mas é claro que há um sentido em que ele não está ainda, porque ele não foi glorificado. Ele está no corpo físico, na carne. E ele fala que ninguém vem ao Pai, senão por mim. Por que que ninguém vem ao Pai, senão por Jesus? Alguém fala, mas isso é uma coisa óbvia, pastor, eu já converti sabendo disso. Antes de converter, sabia de cor esse versículo. É claro, todo mundo sabe, mas vou explicar para vocês. A única maneira de chegar ao Pai é em Cristo. Essa expressão, em Cristo, ela é central no Novo Testamento. A única maneira de chegar no céu é em Cristo. A única maneira de chegar no Pai é em Cristo. Não tem outro meio. Não tem outro jeito. É como se Cristo, vou te dar uma ilustração bem natural para você compreender o que significa. Quanto mais claro ficar, melhor para você explicar para os outros. Havia uma distância enorme entre o homem e Deus. Muito distante e muito cheio de obstáculos, abismos, rios, montanhas. Obstáculos terríveis estavam entre nós e Deus. E o que é pior, nem sabíamos como chegar lá. O que Deus fez? Tudo foi obra dele. Tudo foi graça dele. Isso é que é graça. Não fizemos nada. Tudo foi iniciativa dele. Ele é que saiu porque ele sabia o caminho. Ele se fez homem. E ele mesmo, o que ele fez? Primeiro, ele construiu a estrada. Nessa estrada, ele nivelou os abismos, ele fez as pontes sobre os rios, ele cortou as montanhas no meio, ele pagou todos os pedágios que tinham que ser pagos, e ele mesmo é esse ônibus. E agora, sendo ele o ônibus, ele nos coloca dentro desse ônibus, e ele também é o motorista, e ele nos leva para lá, não fazemos nada, só sentamos nele. Entendeu o que é estar em Cristo? Não é aprender algo sobre Cristo, é estar em Cristo. A verdade, Jesus nunca disse, eu vim para ensinar para vocês um caminho que leva para o céu. Ele nunca falou isso em lugar nenhum. Ele não vem ensinar uma doutrina. O cristianismo não é uma questão de doutrina. Ele não veio para nos dar um ensinamento novo, para nos ensinar como chegar a Deus. Ele falou, eu sou o caminho. Entra dentro de mim que você vai. É por isso que eu falei no primeiro versículo, crede em Deus, crede também em mim, para dentro. No original é crer para dentro de mim. Ou seja, entra no ônibus que eu vou te levar até lá. É isso que é crer. Crer não é concordar. Crer não é ter um assentimento mental. Crer não é concordar que ele de fato morreu na cruz. Não. Crer é reconhecer que a sua experiência foi por causa de você. Crer para dentro dele. Amém, meus irmãos? E por isso que as pessoas às vezes ficam pensando, eu queria saber alguma coisa a respeito de Jesus. Você não tem que saber nada a respeito. Você não tem que saber nada de doutrina para ser salvo. Porque a salvação não vem por doutrina. É uma pessoa. Ele disse, eu sou o caminho. Deixa eu dizer algo mais sério para você. Ele não falou que é o caminho para o céu. Ele é o caminho para o Pai. Presta atenção nisso. Ou seja, ele é o caminho para tudo na vida cristã. Portanto, é impossível você ter algo mais simples do que isso. Se Deus viesse nos ensinar uma doutrina, ninguém jamais chegaria no céu. Por quê? Jesus está aqui falando de coisas tão banais e os homens não compreendem. O homem natural, lendo esse capítulo 14 de João, ele não entende quase nada do que está escrito aqui. Ele acha bonito, poético, mas não entende. E Jesus está falando de base, de fundamento. Quem não compreende o capítulo 14 de João, como é que ele pode ser salvo sozinho, né? Aqui está falando de salvação o tempo todo. Por isso, Deus é tão bom que Ele não veio para ensinar uma doutrina. Ele veio para Ele mesmo o seu caminho. A verdade. Jesus não vem ensinar sobre a verdade. Ele diz, eu sou a verdade. Não é uma questão de aprender sobre uma filosofia que é a verdade. Ele diz, eu sou a verdade. Outra coisa, Ele é a vida. Ele não veio para dar uma fórmula de como ter vida. Ele não veio para ensinar 10 passos para ter vida. Ele veio para ser a nossa vida. Portanto, o cristianismo resume-se em uma coisa, Cristo. O cristianismo é uma pessoa, Cristo. Não é uma doutrina, não é um ensinamento, não são passos que eu dou para coisa alguma. Porque nós gostamos muito de passos, não é verdade? Jesus é o caminho. Ele não é 10 passos de como vencer a ira, 18 passos de como vencer a sensualidade, 32 passos de como ser cheio do Espírito. Isso são caminhos que nós criamos, são métodos que nós inventamos. Mas Ele não criou método nenhum, Ele não falou de passos nenhum. Ele falou apenas isso, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Quando eu converti tinha um corinho. Olha eu com meus corinhos antigos, né? Adorava esse corinho.
que dizia, quem tem Jesus tem tudo. Mas isso é verdade, porque Ele é tudo o que você precisa. Ele é tudo. Ele é o caminho para tudo que você necessita. O que você está precisando hoje? Prosperidade? O caminho é Jesus. Você quer ser próspero? O caminho é Cristo. Tem irmão que pensa que o caminho de ser próspero é dar dinheiro. Não é. O caminho de ser próspero é Cristo. Pode ser que Cristo leve você a dar, mas é importante entender que Ele é o caminho. Você quer saber qual é o caminho de casamento feliz? É Cristo. Quem não tem Cristo não tem jeito de ter casamento feliz. Você quer saber qual é o segredo de criar filho? É Cristo. Alguém fala, pastor, isso é muito simplista. É mais do que isso, é muito simples. É para não complicar. Nós pastores gostamos de complicar para valorizar a profissão. Mas que é simples é muito simples. Tudo é Ele. Tudo depende dEle. Ele estando em nós e operando em nós. Estão me entendendo, irmãos? Está entendendo? Bom, vamos para a segunda parte. Jesus, até o versículo 6 eu falei para os irmãos, ele está falando da casa do Pai e de como chegar lá. Verso 7 até o 15. Aqui ele está falando da realidade do Deus triuno. Apesar de Deus ser um, Deus subsiste na forma de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Olha o que ele diz aí, no verso 7. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Por que ele está dizendo isso? Porque quem vê a mim, vê ao Pai. Olha o que ele diz. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ou seja, eu e o Pai somos literalmente um. Ou a mesma coisa. Ou no original a mesma essência. Ou a mesma pessoa. Porque não podemos enfatizar muito a palavra pessoa. Porque Deus é triuno, subsiste em 3 pessoas. Mas se você usar a palavra pessoa com muita ênfase, fica parecendo 3 distintos, separados. Mas não é, é um só. É um só. Há um só Deus. Nunca cesse de falar isso. Mas como entender então essa questão? Isso é uma questão complicada de explicar. Mas eu li uma vez uma ilustração que eu achei ela muito joia. Perigosa, como toda ilustração que fala de Deus. Porque não tem nada que reflete Deus. Mas ela pelo menos ajuda você a compreender um pouco. Por que Pai, Filho e Espírito Santo? E por que o Espírito Santo veio depois que Jesus veio? Por que não veio antes? Entenda que Deus Pai é uma grande melancia. Ninguém pode absorver essa melancia, pode? É possível para um homem receber Deus dentro de si sendo uma grande melancia? Não tem jeito. E tem melancias que são enormes. É impossível para um homem absorvê-la. Ou seja, você nunca viu uma melancia na sua vida. De repente você vê uma melancia. Mas você na verdade, apesar de saber que ela está ali, você não a conhece. Não é verdade? Você está apenas vendo, mas não conhece. Homem nenhum podia conhecer a Deus porque ele era uma grande melancia. Mas aí Deus enviou Jesus. É por isso que Jesus diz que o Pai é maior do que Ele. Porque quando Jesus se colocou no corpo, na carne, Ele era uma fatia da melancia. Sendo Ele uma fatia da melancia, Ele era a própria melancia. Era ou não era? Tudo que a melancia tinha, Ele tinha também. Ou seja, Ele era a melancia, só com a melancia revelada. Você sabia agora tudo que a melancia tinha. Você conseguia ver por dentro e por fora. Ou seja, sendo Ele a fatia da melancia, Ele era para revelar Deus. Deus, sendo apenas Espírito, homem nenhum jamais viu, como disse Jesus, e nem pode conhecer. Mas o unigênito que está no seio do Pai foi quem nos revelou, como diz a palavra de Deus. Jesus é a exata expressão de Deus e a sua revelação. Mas ainda que Jesus seja a revelação, Ele não podia ser absorvido. Porque ainda assim um pedaço da melancia é muito grande. Impossível que eu absorva. O que teve de acontecer então? A melancia teve que virar suco. Quando a melancia vira o suco, ela continua sendo melancia? Continua ou não continua? Só que você não vê mais a melancia. Mas você pode tê-la dentro de si. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo é melancia? É. Só que é a melancia de uma maneira tal que você pode beber dele. E ao beber do Espírito Santo, está bebendo do Pai e do Filho junto. Porque a melancia é uma só, não tem 3 melancias. Entendeu o que eu estou dizendo?
Não tem 3 melancias. O Espírito Santo só podia vir depois que Jesus fosse para a cruz. Por quê? Porque Jesus tinha que ser moído, triturado na cruz. Uma vez que ele é moído e triturado, aí o Espírito Santo pode ser dado. Porque o suco nada mais é do que esse triturar da melancia, para virar um suco. E nós absorvemos. De maneira que hoje somos homens melancias. Somos homens, mas temos melancia dentro de nós. Agora coloca Deus no lugar de melancia, para você entender. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Esse é o Espírito Santo. E é por isso que Jesus disse, quem vem a mim, vem ao Pai. Mas eles falam, puxa, mas o Senhor é tão pequeno. Como é que o Senhor pode ser o Pai? É porque ele era uma melancia partida. Ele era um pão partido, aberto, escancarado, para ser visto, para ser conhecido. O que era o seu caráter, a natureza? Mas ainda não podia ser absorvido, porque enquanto Jesus estava aqui, ele não podia entrar dentro de Pedro, não podia entrar dentro de João, não podia entrar dentro de ninguém. Mas depois que ele morreu, ressuscitou, aí ele pode vir no Espírito Santo. Entende? Mas são 3 pessoas. Não é que Deus tornou-se o Filho e o Filho tornou-se o Espírito, não é isso. Deus é Deus, o Filho é o Filho e o Espírito é o Espírito. Mas os 3 são um. A mesma essência, co-iguais em poder, em natureza. O que diz respeito a um, diz respeito aos 3. Só que cada um subsiste numa forma. Um na forma do Pai, outro na forma do Filho, outro na forma do Espírito Santo. E alguém pergunta, pastor, algum dia veremos o Espírito Santo? Se o Espírito Santo é o vento, como é que você quer ver o vento, meu amigo? O vento não é visível. O Espírito Santo não é para ser visto, é para ser absorvido. E algum dia veremos Deus Pai? Provavelmente também não. Porque João, lá em Apocalipse, quando ele vê Deus no trono, ele não consegue nem falar o que era. Ele fala, aquele que está sentado no trono, tem aparência de jaspe. Só isso que ele fala, mais nada. Por quê? Porque logo em seguida, ele vê no mesmo trono um cordeiro, que é cordeiro-leão. Por um lado cordeiro, por outro lado leão. Alguém fala, João, ele é cordeiro ou é leão? Ele é os dois, depende do ângulo que você olha. E João olhava de um lado, era cordeiro, virava um pouquinho, ele virava um leão, porque era cordeiro-leão. Mas estava em cima do trono, em cima desse que tem a figura do jaspe. Ou seja, você quer ver Deus? Você vai ver Jesus. Só que Jesus é Deus. E nós o veremos face a face. Hoje não podemos vê-lo, porque estamos hoje no ministério do Espírito Santo. Hoje nós não precisamos de ver, precisamos de beber, absorver, comer, degustar, ingerir, introjetar, colocar para dentro. Mas vai chegar a hora em que ele vai descer dos céus e vai pisar lá no Monte das Oliveiras, a partir do monte no meio, ele vai vir para reger a terra com seu cetro de ferro. E naquele dia, nós veremos a Deus face a face. Nós quem, meus irmãos? Todos os crentes? Todos os crentes, mas não ao mesmo tempo, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Se você morrer hoje e não morrer em santidade, você não vai ver a Deus. Mas eu posso ser salvo? Sim, você pode ser salvo, porque a salvação não depende do que você faz, depende do que Cristo fez. Se você crê no que Ele fez, você é salvo. E alguém fala, pastor, mas eu posso estar em pecado. Quem que não está em pecado? É porque os irmãos são religiosos, só considera pecado adultério, roubo, mas não considera uma palavra dura para a esposa enquanto vinha para cá pecado. Não considera pecado na hora de vir dar o dízimo aqui. Você, não, aí hoje eu não vou dar o dízimo todo, não, vou dar um pouco, depois eu dou mais. Se você morre tendo sonegado o dízimo, vai para o céu ou para o inferno, meus irmãos? Hã? Você acabou de sonegar o dízimo hoje, chega lá fora, cai um raio na sua cabeça. É só ilustração. Longe de nós tal coisa. Vai para o céu ou para o inferno? Quantos acham que é para o céu que vai? Os irmãos são muito cômodos, né? Entende? Vai para o céu. Mas e quando chegar lá, vai poder ver a Deus face a face? Primeiro vão ter uma conversinha. E o dízimo? Mas Senhor, não deu tempo, caiu um raio na minha cabeça, eu já ia dar. Eu estava voltando o carro para buscar o cheque. Mas com Deus não vai ter essa conversa. Isso é que é coisa séria, não é? Oh, Jesus amado. Do verso 16 até o verso 31, Jesus agora começa a falar da terceira pessoa. Esse capítulo de João é o capítulo que fala dos 3, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala que está indo para o Pai, depois ele fala que ele e o Pai são um, depois ele fala que vai mandar o Consolador, que vai morar neles. Mas ao mesmo tempo ele fala que quando o Consolador vier, ele e o Pai também virão fazer morada. Isso significa o quê? Que se o Consolador veio todo mundo. Veio o Pai, veio o Filho e veio o Espírito Santo, porque só há um Deus. Mas aqui precisamos entender alguns princípios. Primeiro princípio, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, qual é a palavrinha-chave? Consolador. Significa o quê?
Paracletos. Paracletos significa literalmente chamado para o lado. Mas isso não tem sentido em português, chamado para o lado. Então a tradução mais correta é consolador, que está na Bíblia, ou advogado. Mas também significa ajudador, aquele que socorre, aquele que auxilia, que instrui, que ensina. É uma palavra muito ampla, a palavra paracletos. Mas acima de tudo significa consolador. Ou seja, ele não veio para condenar você, ele não veio para julgar você, não veio pesar a mão sobre você, ele veio para quê? Para te consolar, para te ajudar e te defender. Quem defende você quando você não dá o dízimo? É o Espírito Santo. Ele defende você. E Jesus também defende, porque ele é o advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1. Lá fala que temos um advogado. Se porém alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ele pode então interceder pela nossa causa. Há um intercessor no céu. A Bíblia fala que Jesus intercede por nós. Mas Paulo fala em Romanos 8, 28, que o Espírito Santo também intercede por nós de maneira com gemidos inexprimíveis. Porque a palavra paracletos também significa intercessor. Aquele que intercede, advoga, defende você. Eu quero dizer para você que o diabo acusa, mas o Espírito Santo defende você. Com qual argumento que ele defende você? O sangue do Cordeiro derramado lá na cruz. Ele não fala assim, não pai, não faz isso com ele agora não, porque ele é criança, ele está aprendendo. Não, ele não defende com esses argumentos humanos. Ele defende só mostrando o sangue. O sangue está diante de Deus, o Espírito Santo defende você com esse sangue precioso. Por isso não profane o sangue. Não brinque com o sangue, ele é o nosso consolador. Em tempos de luta, há alguém dentro de você para consolar você. Em dias de tribulação, Jesus disse, eu deixo a minha paz. Essa paz é o Espírito Santo habitando no seu coração. Por isso ele disse, eu não dou a minha paz como o mundo dá. Porque a paz do mundo é a paz do sem problema. É a vida da sem dificuldade. Mas nós não vivemos vida sem problema ou sem dificuldade. Na verdade, nós não nos preocupamos com os problemas. Sabemos que eles vêm, mas o Senhor nos deu o Consolador que nos capacita a vencer o problema. Problemas são necessários, problemas que nos fazem crescer. A vida não teria menor graça nem sentido sem problemas. Imagina, dia após dia, levantar todo dia, não ter nenhum trovão, né? Nem um clima diferente, todos os dias iguais, do mesmo jeito, só o sol quente, não muda a paisagem, não muda nada. O que faz a vida ter gosto é que os dias não são iguais, tem dias nublados, dias ensolarados, dias de chuva, tempestade, faz noite, faz dia. É isso que torna a nossa vida mais interessante, mais gostosa, mais agradável. É por causa dos problemas que podemos conhecer a Deus. Pois quem poderia conhecer o Deus que cura se não houvesse doentes e ninguém ficasse doente? Como poderíamos conhecer o Deus da provisão se não houvesse dias de necessidade? São os problemas que nos permitem conhecer a Deus de maneira mais prática, real na nossa vida. Eles nos levam a crescer, problemas nos levam a amadurecer. Qual a diferença entre um adulto experiente e um jovem inexperiente? A única diferença são os problemas. Porque o adulto já passou por muitos e acumulou a experiência. O jovem passou por nada, não tem experiência. Por isso, para ter experiência tem que ter o problema. Como ter experiência sem ter o problema? Portanto, não fique brigando com Jesus ou com Deus por causa dos problemas. Não fique pensando que ser salvo é não ter problemas. Ser salvo é ter a paz. Paz no meio da tribulação, paz no meio da luta. Porque a paz não é dada como o mundo dá. O mundo dá paz como? Com tranquilidade, sombra, água fresca, com a brisa soprando. A paz de Deus não é essa. A paz de Deus é dada colocando dentro de nós o Consolador. Isso o mundo não tem. Isso o mundo não pode provar. Só nós podemos provar da paz no meio da guerra, da alegria no meio da luta, né? Do regozijo e da vitória no meio da situação aparentemente irreversível. Porque para o Consolador, essa palavra irreversível não existe. Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Depois de falar isso, alguém fala, puxa, eu quero um pouquinho de problema para mim agora também, estou gostando disso aí. Não é que você vai buscar problema, não os busque, mas saiba que eles vêm, prepare-se para eles. Pastor, mas eu não vivo em função de problema. Muito bem, não viva mesmo. Vivemos em função da paz. Mas prepare-se, porque as lutas fazem parte da vida. E no mundo nós temos aflições e tribulações, mas recebemos o Consolador. Ele é residente dentro de nós. Pastor, o Consolador sai quando eu peco? Não sai. Mas você não consegue perceber também. Porque ele é muito sensível. Muito sensível. Por isso, ele não afasta de nós, hora nenhuma. Mesmo no meio do pecado, ele não pode nos abandonar. Porque não tem nada que pode separar-nos do amor de Deus. Entretanto, nós perdemos sensibilidade. Não conseguimos sentir o seu toque, a sua comunhão, a sua presença. Precisamos de estar em harmonia com ele para percebê-lo. E alguns falam, Deus, parece que me abandonou onde o Senhor está. A experiência de abandono, ainda que ele não abandone de fato. Mas podemos sentir que ele está distante.
Por causa de quê? Por causa da poeira que gruda no nosso pé, como nós falamos aqui semana passada, e também por causa do pecado. O texto fala que ele também é o Espírito da verdade, é o que está no verso 17. Primeiro, ele é o Consolador. Segundo, ele é o Espírito da verdade. O que é isso? Todas as realidades de Deus só são acessíveis pelo Espírito. Ou seja, Jesus disse que ele é o caminho e a verdade. Jesus é a verdade, mas eu só posso ter a verdade tendo o Espírito. Por isso, é o Espírito que é a dose de Deus suficiente para resolver todos os nossos problemas. Você quer vencer a carne? É o Espírito que vence. Você quer vencer a ira? É o Espírito Santo que vence. Você quer vencer o desejo de sexo? É o Espírito Santo que vence. Você quer ter um casamento bom? É o Espírito Santo que vai dar para você. Tudo é o Espírito Santo que faz. Quem está cheio do Espírito está cheio da provisão de Deus. Quem está transbordando no seu cálice está provando da abundância de Deus. Quem rejeita e quem não busca o Espírito Santo vive uma vida pequena, distante daquilo que Deus planejou. Mas lembre-se, não é homem, não é pastor, não é um homem superdotado, sabe? Não é um ensino, não é uma pregação maravilhosa, não é um livro, não é isso, não é profeta. O que você precisa é de ser cheio deste Espírito Santo, a dose toda inclusiva de Deus. Isso você pode ser, porque ele é o Espírito da verdade. Mas também ele é o Espírito da vida. Lá em João 7,39 e também no capítulo 20, verso 22. Mas o mais impressionante está em 1 Coríntios 15:45. Abre lá. 15:45 diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito o quê, meus irmãos? O último Adão, porém, é o quê? No original é Espírito que dá vida. Portanto, aqui eu vou entrar num ponto muito importante. Eu quero a sua atenção máxima, você compreender isso aqui. É um conceito simples, porém vital. Há uma diferença entre duas promessas. Primeira promessa, vamos ler lá em Lucas, capítulo 24, 49. Vai ter que voltar aí algumas páginas, tá? Não é para frente, não é para trás. Lucas 24, 49. Olha o que diz. O Espírito Santo tem dois aspectos, ou dois papéis para desempenhar em nós. Vamos ler. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Qual é a promessa do Pai, meus irmãos? O Consolador, o Paracletos. Agora o que diz? Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais o quê? Uma coisa é ser revestido de poder, ou seja, a promessa aí de Lucas 24 é a promessa de poder. O Espírito Santo como poder. Mas o Espírito Santo não é só poder, o Espírito Santo também é vida. Eu pergunto para você, quando se cumpriu a promessa do poder? Quando se cumpriu? No Pentecoste. O que aconteceu lá? A Bíblia fala que veio um vento impetuoso, não vem? Não foi um vento forte? E naquele dia, eles foram cheios do Espírito de poder. Eu pergunto para você, eles já tinham o Espírito? Já. Abre lá em João, capítulo 20. Segura o seu filho, por favor. João 20, 22. João 20, 22. Olha o que diz. E havendo dito isto, Jesus fez o quê? Soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Nesse dia, eles receberam o Espírito Santo? Receberam. Presta atenção. Uma coisa é o sopro de Jesus. Outra coisa é a promessa do Pai que veio na forma de uma ventania. O sopro do Espírito é o Espírito como vida. O Espírito como vida eterna, como zoe de Deus, você recebe no dia em que se converte. Diga, no dia da minha conversão, eu recebi o Espírito Santo como minha vida. Diga, e por isso eu sou salvo e Deus habita em mim. Isso aconteceu como? É um processo? Não. É merecimento? Não. É pela fé. É no dia em que eu confesso a Jesus como meu Senhor e meu Salvador, Ele vem sobre mim como um raio. E Ele desce sobre mim. E eu então sou salvo. Ser salvo é ter o Espírito como vida, como sopro. Mas depois, presta atenção nisso. Depois que eu tenho o Espírito Santo como vida, como sopro, eu preciso de tê-lo como poder. E poder é outra experiência chamada de batismo no Espírito Santo. Receber Ele como vida é chamado de regeneração, novo nascimento, nascer de novo. O que é nascer de novo? É receber
Deus dentro de si como vida, como um sopro de vida, sopro evento, espírito evento. Agora, a experiência do Pentecostes é chamada batismo do Espírito Santo, e ela é um revestimento de poder. Para quê? Para testemunharmos do Senhor. Eu gosto de usar a ilustração do guarda. Presta atenção. A autoridade do guarda. Por que que o guarda se coloca diante de um carro e manda parar e o carro para, meus irmãos? É porque o guarda é bonito? É porque ele fala bonito? É porque ele grita? Para em nome de Jesus! É porque ele grita? Ele para por dois motivos. Primeiro, porque o guarda está vivo. Ele acordou de manhã, ele comeu, ele bebeu, ele tem vida dentro dele. Ele está vivo, porque se estivesse morto ninguém olhava. Então, em primeiro lugar, ele está vivo. Isso é um novo nascimento. Eu tenho que estar vivo para o diabo me respeitar. Agora eu pergunto para você, o guarda acordou de manhã e está vivo, mas ele sai para trabalhar e não coloca a farda. Se ele parar na frente de um carro, vai acontecer o quê? Vai ser atropelado com certeza. Por quê? A autoridade no guarda está porque ele está vivo? Está onde? Diga, a minha farda é o revestimento de poder do Espírito Santo. Por isso precisamos das duas coisas. Para ter autoridade eu preciso de ter a farda e preciso de ter vida. Apesar que precisamos de uma terceira coisa também. E se o carro não quiser parar mesmo assim? O guarda tem uma arma. Ele pode usar arma? Pode. Pra quê? E a arma aponta para quê? Diga, a arma é o nome de Jesus. Quando você usa o nome de Jesus é como se ele mesmo estivesse usando. Portanto, a autoridade é baseada nisso. Na vida, na farda e na arma. Isso tudo tem a ver com o Espírito Santo. Muitas pessoas às vezes ficam chateadas. Ah, pastor, ele falou que eu não tenho o Espírito. Não. Todo aquele que é nascido de novo tem o Espírito. Diga, todo aquele que é nascido de novo tem o Espírito. Agora presta atenção, nem todo crente tem poder e autoridade. Você sabe quem tem autoridade e quem é tímido. Você sabe quem está cheio de poder e quem está fazendo na carne. Você sabe quando é só gritaria e quando tem poder de Deus por detrás. Você conhece. O poder, ele não acontece por acaso. O poder é fruto do revestimento do Espírito. 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 Revestimento do Espírito.